A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Muito bom estar com você que está nos acompanhando agora pelo nosso canal no YouTube, você que está nos vendo pelo Facebook da Comunidade Mariana Boa Semente. Se não segue ainda esta página, se você ainda não acompanha o nosso canal, se não é inscrito ainda, faça isso agora sem demora. Toque aí no botão da inscrição, comece a nos seguir também pelo Facebook, vai ser uma grande alegria estar sempre com você, nós da Comunidade Mariana Boa Semente, levando bons conteúdos de formação, de evangelização para o nosso crescimento como filhos e filhas de Deus. Quero abraçar você com muito carinho que nos escuta agora pela Rádio Cultura de Quixadá. Você que está sintonizando a Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem, a Rádio da Diocese de Quixadá. Você que nos escuta em casa, no seu trabalho, aí no seu carro, circulando pelas ruas da sua cidade, ou talvez pelas estradas da vida, acompanhando aqui o Breviário da Confiança pela Rádio Cultura. Seja muito bem-vindo, é bom demais contar com a sua audiência e você pode nos dar um retorno de como está chegando até você esta mensagem aqui do Breviário da Confiança. De onde você nos escuta, qual a sua cidade, o seu bairro, o que é que você faz durante o breviário, está em casa, com a família, trabalhando? Diga pra gente, 88 é o código de área, 998378192. Repetindo, com carinho, com calma, para você anotar. 88 é o código de área, 998378192. E para você adquirir, se você não tem ainda o Breviário da Confiança, esta bênção que nos acompanha diariamente aqui na Rádio Cultura de Quixadá, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você pode solicitar o seu. O Breviário da Confiança é um livro muito antigo que foi reeditado pela editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, de autoria do Monsenhor Ascânio Brandão, um padre santo lá de Taubaté. E esse padre, Deus já chamou a presença dele, né? E nós estamos aqui levando até você diariamente essa reflexão. Olha, a Alana já está na assistência aqui do Breviário da Confiança, né, Alana? A Alana já colocou o telefone para você entrar em contato com a Rádio Cultura. Ô, Alana, vamos corrigir. Esse número agora que eu vou passar, esse é o do Breviário. Esse aí que você fixou é o da Rádio Cultura. E aí o pessoal, para participar da Rádio Cultura, não tem como fazer esse contato, tá bom? Pelo menos nesse momento. Vamos lá, Alana, ajuda aí. Vamos anotar agora o telefone para adquirir o Breviário da Confiança. 88 é o código de área, 997483456. Agora sim, este é o número de WhatsApp da Loja Coração de Maria para você solicitar o seu Breviário da Confiança se você não tem ainda. 88 é o código de área, 997483456. Vou repetir, 88 é o código de área, 997483456. Valeu, Alana, é isso mesmo. Então, vou deixar aí um pouquinho fixado para você esse número. Se você não tem ainda, entre em contato agora conosco e solicite, tá bom? Um abraço a você que está conosco ao vivo pelo Instagram. Alô, Sussu. Sussu, é você ou é o João Miguel? Tenho que conferir agora sempre, né? Sua assessoria aí é sempre eficiente. Adinarda, que alegria, querida, você está sempre conosco. Eliane, grande missionária da comunidade de São Paulo, um abraço, sempre bom contar com você, aqui acompanhando o Breviário da Confiança. Gracinha, como é que você está, Gracinha? Tudo na Santa Paz? Olha, hoje é a Sussu mesmo, né, Sussu? Mas ele diz, quando é ele diz, viu, Sussu? Olha, aqui é o João Miguel. Um abraço, meu irmão, um abraço, minha irmã. Querida Sandra, um abraço para você, saudades também da sua presença, viu, Sandra, aqui conosco no Breviário da Confiança. Mislane, como é que você está? Olha, hoje nós vamos ter uma participação mais do que especial. Para você ter ideia, a gente até antecipou, né? Normalmente essa participação ela se dá aos sábados, mas quando a bênção é grande, a gente tem que antecipar. E hoje nós vamos estar, dentro de instantes aqui, com o padre Hernandi, ele que faz parte do clero da Diocese de Iguatu
quem conhece já sabe que é um homem de Deus, uma grande bênção, um grande amigo da comunidade Mariana Boa Semente, e vai falar conosco hoje aqui no Breviário da Confiança, vai nos ajudar a refletir esta página maravilhosa de ontem. De hoje, ontem nós tivemos uma parábola para guardar para o resto da vida, lembra? Dos 2 prisioneiros, os sacos de ouro, mas dentro tinha ouro, por fora não era muito bonito não, né? O ouro da paciência na sacola, no saco da tribulação. Hoje vai ter uma outra imagem muito interessante, um outro simbolismo muito bonito que o Padre Hernandi vai nos ajudar a refletir. Por isso que eu quero pedir a você, Ana Cristina, a você, Shirlândia, você que está conosco agora, envia nesse momento o convite para que muitas e muitas pessoas se unam a nós, tá bom? Então você que está conosco pelo Instagram ao vivo, faça agora esse contato, envia, marca muitas pessoas para que nós possamos alcançar muita gente hoje nesse Breviário da Confiança especial com o Padre Hernandi, que já está conosco aqui. Nós já vamos convidá-lo para iniciarmos assim essa sua participação, com certeza vai gerar muitos e muitos frutos no dia de hoje, tá bom? Então é muito importante para você que está aí conosco convidar outras pessoas para participar aqui do Breviário da Confiança. Olha, enquanto a gente convida o Padre Hernandi, eu quero dizer para você, às vezes você vai entrando em contato com essas realidades que a gente vai partilhando e se dá conta, por exemplo, que não fez ainda a primeira comunhão. Ouve falar da comunhão, fica com vontade, que bom se você ficar com vontade. Ouve falar da confissão e aí pensa assim, meu Deus, eu nunca fiz a primeira comunhão, nunca me confessei. Procure na sua paróquia, praticamente em todas as paróquias existe o que se chama catequese de adulto. Às vezes você fica com vontade, mas fica com vergonha, imaginando que vai para uma turminha de crianças, de jovens, já tem uma certa idade. Não, não se preocupe. Procure o seu pároco, vá na casa paroquial onde você mora e diga, olha, eu quero fazer uma catequese, eu quero me preparar para me batizar, para receber a comunhão, para me crismar. Com certeza o padre vai lhe orientar e deve ter na sua paróquia uma turma de adultos se preparando para receber os sacramentos. Vamos convidar o Padre Hernandi para que esteja conosco neste dia abençoado. Hoje, o Breviário da Confiança especial com o Padre Hernandi da Diocese de Iguatu. Vamos aguardar a entrada do Padre aqui. Olha lá o Padre Hernandi chegando. Só posicionar melhor para a gente do seu Padre. Bom dia, filho amado de Maria. Bom dia, Pádua. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Vocês estão me ouvindo? Dá um sinal aí, por bondade. Estamos, Padre. O senhor tá com fone de ouvido, deu alguns cortezinhos, pode ser a internet ou pode ser o fone de ouvido. Vamos nessa primeira parte de acolhida aqui falando. Se a gente achar que fica melhor, o senhor faz sem o fone, que às vezes o fone fica dando uns barulhinhos, né? Vamos ver aí. Padre, uma alegria estar recebendo sua bênção. Deus abençoe. Bom dia a você, Pádua. Bom dia a toda a comunidade Mariana Boa Semente, a quem tem um grande apreço, né, aos consagrados, às religiosas, né, os leigos que estão aí engajados na comunidade, na missão. Que alegria poder estar junto a vocês nessa sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus, primeira sexta-feira do mês de fevereiro, né, aqui no Breviário da Confiança. Olha aí, que coisa boa. Tudo é providência, Padre. O senhor lembrou muito bem. Excepcionalmente, né, sua participação está acontecendo não no sábado, como é de costume, mas numa sexta, e o Breviário da Confiança, para quem acompanha, para quem tem o livro já de muito tempo, para quem já conhece, ele motiva muito essa devoção ao Sagrado Coração, tanto que a capa, não só dessa edição, que é mais antiga, mas da nova edição também, algumas pessoas têm a nova edição, tem na capa o Sagrado Coração de Jesus, e essa realidade que realmente nos enche de confiança no amor do Pai. Bom, você que está nos acompanhando já deu para perceber a simpatia, a alegria do Padre Hernandi, que vai nos presentear com as suas reflexões hoje, com a sua oração aqui no Breviário da Confiança.
E aí nós já animamos mais uma vez a você que está conosco. Daniel, vamos trabalhar? Envia o convite para outras pessoas. Você que está entrando agora pelo perfil do Padre Hernandi, você que está conosco pelo perfil da comunidade Mariana Boa Semente, não seja egoísta, não queira essa bênção só para você, tá bom? Muita gente precisa ouvir essa reflexão de hoje, com certeza, porque nós vamos estar falando, o Padre vai nos ajudar a entender os desafios, as dificuldades, os problemas, as tribulações da vida e o que fazer com isso, né? Aonde a gente tem que colocar tudo isso pelo qual a gente passa no dia a dia da nossa vida. Então, convide irmãos, amigos, pessoas da família, colegas de trabalho, envie aí nos seus grupos de amigos, de família, para que mais pessoas estejam conosco. Uma rápida apresentação. Meu nome é Pádua, Antônio de Pádua. Eu sou leigo, sou casado, então aqui só tem um padre, viu? Que é o Padre Hernandi. Tem muita gente aqui que diz, tá bom, padre, ficou me chamando de padre, né? Não, mas eu não. Tive uma grande alegria, mas Deus me chamou ao matrimônio, né? Não sou e nem fui. Porque tem gente que diz, mas deve ter sido padre que casou. Não. Sempre fui leigo e Deus me chamou ao matrimônio. Tenho uma família abençoada, linda, que Deus me concedeu. Minha esposa muito amada. E 3 filhos aqui conosco. Deus chamou ali já, por conta da gestação, para o céu, né? Um aborto involuntário. Mas temos 3 filhos aqui conosco. Uma moça muito linda, chamada Mariana, 22 anos, um rapaz lindo também, 19 anos, o Daniel, e uma adolescente linda também, maravilhosa, que é a Maria Letícia. Nós fazemos parte da comunidade Mariana Boa Semente, uma comunidade que tem vários estados de vida, o Padre já falou um pouquinho, né? Leigos, são jovens, solteiros, casados, religiosas, 2 sacerdotes e celibatárias também no século, né, nas suas casas, trabalhando em todas essas realidades, esses estados de vida, a serviço da evangelização nas paróquias, aonde o Senhor nos chama. Nosso carisma é o carisma da alegria, que nasce da cruz, a alegria da obediência radical ao Pai, através da nova evangelização no terreno da paróquia. E temos a alegria de ter como amigo esse sacerdote abençoado, que é o Padre Hernandi, a quem eu quero que faça uma rápida apresentação também, para quem não o conhece ainda e vai ter a alegria de conhecer hoje aqui através dessa transmissão. Padre, por favor. Bom, então eu sou o Padre Hernandi, como o Pádua já falou, pertenço à Diocese de Iguatu, né, a quem a comunidade Mariana Boa Semente, né, sempre esteve presente lá em Pedra Branca, né, onde tem o noviciado, né, também já esteve lá em Jucás, as irmãs ainda se encontram lá em Jucás, estiveram em Iguatu, né, lá em Mombaça, e só não estiveram na minha paróquia, porque eu fiz o convite, mas até agora não recebi. Mas brincadeira, não? Então, já fui, quando eu iniciei o meu ministério, né, em 2008, né, fui ordenado em 2008, em dezembro, e fiquei de janeiro de 2008 até julho lá em Pedra Branca, como vigário paroquial na paróquia São Sebastião, né, que tenho grandes amigos lá em Pedra Branca, né? Então, um abraço a você que está aí nos acompanhando de Pedra Branca. Um dia ainda vou voltar para Pedra Branca também, né? Para cumprir o meu tempo lá. Depois eu fui nomeado reitor do seminário e, ao mesmo tempo, vigário paroquial de Quixelô, onde fiquei 1 ano. E, no mesmo período, fui nomeado também pároco da Catedral, onde fiquei por 3 anos, lá na Catedral do São José, em Iguatu. Em 2013, fui nomeado pároco da Paróquia Imaculada Conceição em Milhã, onde permaneci lá 6 anos. E há 2 anos, justamente há 2 anos, fez essa semana, estou aqui na paróquia São José, aqui em Catarina, aqui em cima da serra, na mesma serra de Pedra Branca. Pedra Branca está numa ponta e Catarina está na outra, né? Então, essa é a minha trajetória como padre aqui na Diocese de Iguatu, né? E tive contato, né, desde cedo com os membros da comunidade Mariana Boa Semente, fui contemporâneo de seminaristas que foram da comunidade lá em Quixadá. Então, desde sempre, né, com as religiosas, né, o contato sempre tivemos. Isso é maravilhoso. Então, fomos nutrindo essa grande amizade com o Pádua, enfim, todos os membros, né, da comunidade. E isso é muito bom e me deixa muito feliz saber que tem essa rede de amigos a que a gente pode compartilhar, né, as nossas vidas,
como padre, mas também como amigo também. E nesses momentos, como estamos participando agora, partilhar da meditação, da reflexão de temas fundamentais para a nossa caminhada de fé, para a nossa caminhada cristã. Coisa boa. Padre, já começam a aparecer os seus devotos aqui, a Carla Mônica lá de Milhã, já deu sinal, já está aqui com a gente. Com certeza, muita gente vai estar matando a saudade aí do Padre Anandi por todo esse território por onde ele tem peregrinado em missão. E, com certeza, onde o Padre está sempre tem sido muito bom, tem dado muitos frutos. E, Padre, que providência, né? O senhor está numa paróquia com patrocínio de São José, neste ano dedicado a São José. Imagina o tempo de graça que deve estar sendo aí na sua paróquia, né? Isso, com certeza, né? Apesar de estarmos ainda um pouco limitados, né, pelo tempo presente, mas iremos, se Deus quiser, a partir do dia 10 de março, celebrar nesse ano com todo fervor, né, o nosso padroeiro São José, neste ano dedicado a ele, a quem nós vamos dedicar todo esse novenário a meditar a figura de São José, a sua importância como patrono da igreja, mas também como modelo para todos nós, modelo de santidade, de justiça, de fidelidade, homem colaborador com o plano de Deus. Então, a imagem de São José esse ano é muito forte para todos nós. Amém, amém. O povo de Catarina aqui lhe saudando também. É assim, né? Por onde a gente passa fazendo bem, né? Lafayette, o Lafayette aqui está dizendo sua passagem por Catarina, né? Está sendo registrado como uma bênção. Padre, invoque, por favor, o Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos fazer a leitura do texto de hoje e ouvir a sua reflexão. Muito bem, então vamos invocar o Espírito Santo, que é esse o dom de Deus, que sendo invocado é derramado sobre cada um de nós, é derramado em nossos corações. Porque um coração aberto pela acolhida do Espírito Santo é um coração dócil a acolher as suas inspirações, a acolher a palavra que Deus nos dirige. E um coração aberto é um coração que se deixa transformar, é um coração que se deixa edificar pelo Senhor. Então, que o Espírito Santo nos ilumine, que Ele inspire as nossas palavras, os nossos pensamentos, para que esse momento seja um momento de graça na vida de tantas pessoas que a cada dia bebem dessa fonte de sabedoria, dessa fonte de inspiração também à vida da santidade, a perfeição a qual todos nós somos chamados por vocação, como o próprio Jesus nos pede, sede perfeitos, como meu Pai é perfeito. Então, esse momento diário do Breviário da Confiança, essa ajuda que nós podemos progredir, né, dia após dia, nessa busca constante, em meio às nossas limitações, que são tantas, mas a busca constante também pela nossa perfeição, pela nossa conversão diária. Que o Espírito Santo desça sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Invoquemos também aquela, né, que acolheu o Espírito Santo e pela força do Espírito permitiu que a palavra se tornasse carne no seu ventre, a Virgem Maria, que está aqui ao nosso lado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Breviário da Confiança deste dia 5 de fevereiro. O tema de hoje, a vara e a serpente. Chame mais alguém para ouvir essa reflexão com a gente. Você que está agora acompanhando pela rádio, liga para alguém, mande uma mensagem. Você que está no YouTube, no Facebook, vendo a reprise, já compartilhe
com certeza esse vídeo para mais alguém. E você que está no Instagram, sem sair da oração, em evangelização, chame outras pessoas. Chame outras pessoas, convide. A vara e a serpente. São Francisco de Sales, admirável nas suas comparações geniais, referindo-se à vara de Moisés, que se transformava em serpente quando no chão e voltava a ser vara na mão do profeta, escreveu: se olhais para a terra, a vara de que se serviu Moisés diante do faraó é medonha serpente, mas se a vedes na mão de Moisés, é uma varinha com a qual ele opera milagres. São assim as tribulações. Consideradas em si, na verdade, são horríveis e intoleráveis. Consideradas na mão de Deus, são amáveis e deliciosas. E a vara na mão de Moisés não fez tantos prodígios? Acostumemo-nos a olhar as adversidades com mais espírito de fé, nunca isoladas, separadas da mão de Deus. Na mão de Deus, a vara das tribulações é vara e nada mais. Não assusta e é capaz de fender o rochedo de nossos corações para fazer brotar neles fontes de graças, lágrimas suaves e redentoras da contrição. Fora nos horroriza, é medonha serpente, venenosa demais. Meu Deus, não permitais que eu considere o meu sofrimento deste mundo fora das vossas mãos. Livrai-me da serpente venenosa. Esteja o meu sofrimento em vossas mãos. Nos ajude, Padre Hernandi, a entender essa simbologia bonita que São Francisco de Sales hoje nos traz aqui no Breviário da Confiança. A vara da serpente. Aí, Padre. Muito bem, então nós estamos aí com essa simbologia que nós vamos encontrá-la lá no capítulo 6, finalzinho do capítulo 6, início do capítulo 7 do livro do Êxodo, né? Ou seja, aparece a figura de Moisés como aquele que recebeu de Deus essa missão, que era libertar o povo, né? Mas primeiro a gente precisa compreender, nós estamos aí a cada dia meditando sobre, né, um livro antigo, mas que, né, a editora Cleofas, né, a ajuda do professor Felipe Aquino, traduziu, né, e tem beneficiado tantas pessoas, tanta gente, que é o Breviário da Confiança do Monsenhor Ascânio Brandão, né, que ali do final do século, no início do século XX, né, do século XX, né, tá aí a imagem, né, desse homem de Deus. E o que significa a palavra breviário, né? Hoje essa palavra pode ser até trocada por liturgia das horas, né? Quando se trata voltado para os sacerdotes, para leigos também, para os consagrados, né? Mas a palavra breviário significa leituras para serem recitadas no cotidiano, né? Todos os dias. Por isso que o Breviário da Confiança são leituras não só de dias perdidos, mas diariamente. E claro, se é uma leitura para ser feita no cotidiano, isso já nos remete para dizer que no cotidiano da nossa vida nós precisamos ser alimentados, né? A gente não se alimenta só uma vez por semana, uma vez por mês, né? Mas todos os dias, assim como temos a necessidade do alimento, né, para manter o nosso físico, também é necessário o alimento espiritual, pois o breviário nos convida a isso. Primeiro, tomar consciência, eu preciso do alimento diário.
Então, essas páginas diárias nos ajudam, né, a alimentar em nós, a fortalecer em nós o Espírito que nos faz permanecer firmes, como permaneceu Moisés, né, na busca constante de fazer a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus já sabe qual é o prêmio de tudo isso: a santidade, a perfeição. Os santos foram aqueles que, no cotidiano da vida, no seu breviário diário, né? Claro que talvez não basta ser só do Monsenhor Ascânio, mas cada um pode ter o seu breviário, né? Os santos, né? Antes dele tinham os seus também, para dizer, mas precisamos todos os dias, né, para se manter nessa fidelidade. Mas é importante, logo no início ali do texto que nós ouvimos, se diz que a santidade com os 2 pés no chão duro da vida. Às vezes a gente corre um grande perigo de pensar que a santidade, a pessoa, quem sabe, está ali dentro de uma redoma de vidro, né, imune, né, de todos e de todos. Não. A santidade não passa por aí. A santidade passa, como diz o texto, no chão duro da nossa vida. Moisés experimentou esse chão duro, né, quando foi chamado por Deus a essa missão que para ele era impossível. Mas o breviário tem o nome, breviário da confiança. São palavras diárias, mas com espírito de confiança. Os santos foram aqueles que no chão duro da vida aprenderam a confiar em Deus. E aí já podemos fazer a pergunta: você de fato confia em Deus? Será que nós confiamos verdadeiramente em Deus? Ou quem sabe só confiamos quando as coisas estão mais ou menos dando certo, né? Quando estamos ali numa vida mais ou menos cômoda, que ninguém me toque. Eu confio, Deus está muito bom, porque, né, uma vida melhor que essa não pode existir, então eu confio em Deus. Sim, Deus também se manifesta nos momentos bons, mas muito mais ele se manifesta nos momentos contrários que a vida nos faz experimentar, nesse chão duro da vida. E aí é onde está a confiança. Breviário da confiança, alimentar-se de uma palavra que nos faz cada vez mais confiar. E o que é confiar? É apenas, quem sabe, confiar, mas com o pé atrás? A metade? Não, confiar é se lançar, né? Se jogar, mesmo não sabendo aonde os seus pés vão pisar. É pular no escuro, sem saber se o abismo, né, é um abismo pequeno, médio ou grande, mas se lançar. Assim fez Moisés, né? Nós podemos até ver no início da vocação de Moisés, quando o Senhor chama, ele diz: olha, mas eu nem sei falar. Diz que Moisés era gago. Como é que eu vou falar ao faraó? Claro que Moisés não escondeu aquilo que ele encontrava nele como limitação. Primeiro a voz, o Senhor vai e fala ao faraó. Mas eu sou jovem, eu nem sei falar, eu nem tenho palavras. Mas o que é que o Senhor diz a Moisés? Eu farei de ti como um Deus. Não que faria de Moisés um Deus, como um Deus. Vai, né? E Moisés se lança. Claro que teve a ajuda de Arão também. Mas essa confiança foi fundamental, né, para que Moisés pudesse, nesse lançar-se, fazer a vontade de Deus, que era tirar o povo, retirar o povo das mãos do faraó até a terra prometida. E justamente aquilo que aparece hoje, essa imagem, né, que São Francisco de Sales, ele faz dela uma espécie de alegoria, né, por isso comparável nas suas comparações, a vara de Moisés. Essa vara que pode ser traduzida também como cajado de Moisés, né? E nós, aliás, ontem, no evangelho de ontem, Jesus dizia: não leveis nada para o caminho, apenas um cajado, né? Apenas uma vara.
né? Quem anda em terrenos meio, não muito, um terreno que falta equilíbrio, se você tem um cajado na mão, você se sustenta. Moisés também. Mas, como o Senhor disse, eu farei de você como um Deus. O Senhor estava dizendo, eu manifestarei os prodígios através de você, com essa pequena vara que você leva na mão. Mas para que o faraó saiba que você não é uma pessoa qualquer. Você não está sendo enviado por um qualquer. Sou eu que te envio. E por isso que, né, o texto de hoje, desse dia 5 de fevereiro, a vara e a serpente, mostra essas duas realidades. A vara na mão de Moisés e a vara aos pés do faraó, jogada ao chão. No chão era uma serpente, nas mãos de Moisés ela realizava prodígios. Claro que esse aspecto interpretado por São Francisco de Sales, ele, né, iluminou essa imagem para falar de uma realidade da nossa vida, que são os sofrimentos. Uma realidade presente na vida de cada um de nós. Principalmente nesse tempo que nós estamos atravessando. Estamos atravessando esse êxodo, estamos passando, né? Estamos sendo retirados de uma situação, mas estamos sendo levados para uma terra prometida. E os sinais dessa terra prometida já se evidenciam, começam a aparecer à luz da ciência, né? E assim por diante. Mas nessa travessia nós precisamos aprender a confiar. Aprender a confiar naquele que tem de fato o cajado na mão. Aí lembramos o Salmo 22, o Senhor é o meu pastor, Ele me conduz com segurança, né? Que bonito. E o pastor é aquele que também tem um cajado na mão, é aquele que tem uma vara na mão. Então, confiar. Os sofrimentos da vida são coisas reais. Não são ilusões, né? Não é algo fictício. Mas cada um de nós experimenta o seu sofrimento, uns mais, outros menos, mas todos têm a sua importância, né? Nesse aspecto, São Francisco de Sales, iluminando essa realidade do sofrimento com essa imagem de Moisés, da vara e da serpente, ele está querendo também nos ensinar muita coisa, dizer que o sofrimento não é em vão. Deus seria, né, um masoquista, aplaudir o sofrimento humano? Não, mas Deus permite que o sofrimento seja algo que nos transforme. Por isso que a imagem, né, da vara, ela é muito significativa, né, para São Francisco de Sales, porque ele diz uma coisa é o sofrimento vivido, assumido em Deus. Outra coisa é o sofrimento assumido e vivido fora de Deus. O sofrimento fora de Deus é como aquela vara que, não estando mais nas mãos de Moisés, era uma serpente que causava mal, que perseguia, que era sinal de morte. Mas aquela mesma vara na mão de Moisés, que era a mão de Deus, porque Moisés falava em nome de Deus, agia, né, na força de Deus, ela era capaz de fender rochedos. E aqui vem a imagem, né, daquele ensinamento de Jesus no Evangelho de São João, quando ele nos diz, aquele que confiar em mim, eu vou pegar aqui o texto na íntegra, do Evangelho de São João, capítulo 7, aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. Ou seja, aquele que tem a vara, o bastão, o cajado na mão, é capaz de fender esse coração, porque acreditou, porque confiou. E daquele coração duro, fechado, é capaz de jorrar água. Daquela realidade de um sofrimento, quem sabe, insuportável, mas em Deus ele se torna leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados. E o cansaço pode ser tanto o cansaço pelo trabalho, mas o cansaço também, quem sabe, pelo sofrimento, pelas angústias, pelas dificuldades. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É esse coração que vai se deixando, né, perfurar pelo cajado que transforma a pedra numa fonte de água. E Jesus vai dizer,
fonte de água viva. Quais são os teus sofrimentos hoje? Como você tem enfrentado os sofrimentos do tempo presente? Quantas pessoas a gente encontra, né, que quando começa a partilhar a vida, a gente até se pergunta, será que se fosse eu nesta situação, eu suportaria? Eu conseguiria seguir adiante? É bem verdade que às vezes a gente encontra pessoas com um sentimento de revolta, até mesmo com Deus, mas também nós encontramos pessoas que dizem, Padre, o meu sofrimento não é em vão. O meu sofrimento é para me fazer melhor. O meu sofrimento é para me transformar. Isso é quem aprendeu a sofrer com a vara de Moisés na mão. Não jogou fora. Isso é bonito. E aí nós lembramos, né, da carta de São Paulo aos Colossenses, né, lá no capítulo 1. Deixa eu conferir aqui o texto para nos iluminar. Capítulo 1, versículo 24, quando ele diz: agora regozijo-me nos meus sofrimentos por vós, e completo o que falta às tribulações de Cristo em minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja. Uma imagem de alguém que não jogou a vara de Moisés fora, mas segurou, dizendo, se eu estou com ela na mão, eu transformo o meu sofrimento numa graça. Eu transformo as minhas tribulações em vida. Eu completo o que faltou na paixão de Cristo. Aqui acima de mim, a minha intenção tem um grande crucifixo, pena que a imagem corta, né? Mas está aqui o crucificado, vocês verem aqui uma parte da cruz. Colocar os sofrimentos na cruz de Cristo. Assumir cristamente os sofrimentos, não como um castigo de Deus. Não. Sofrimento não é castigo. Às vezes a pessoa tem essa imagem, não, eu estou sofrendo porque eu mereço, eu estou sofrendo porque Deus está me castigando. Não. Deus está permitindo para te modelar, para te fazer melhor, para me fazer melhor. Porque, como diz, nós somos barro na mão do oleiro. Enquanto, né, o mundo vê o sofrimento como castigo, como desgraça, como a punição severa de Deus, nós, pelo olhar cristão, pelo olhar da fé, nós vemos o sofrimento como essa porta que se abre para podermos, assim, progredir sempre mais nessa busca constante de nos assemelhar, de nos unir cada vez mais ao Senhor. E não há uma maneira mais concreta de se unir a Cristo do que unindo-se ao seu sofrimento. Por isso que Paulo é convicto disso. Paulo diz, eu completo na minha carne aquilo que faltou na paixão de Cristo. Não para o meu bem, mas para o bem da igreja. Padre Randir, toda essa reflexão maravilhosa que você está fazendo para nós, ela parte de uma visão espiritual. Então, eu queria que o senhor nos ajudasse a aprofundar isso que o Monsenhor Ascani vai dizer, para que a gente consiga ver essas realidades, sofrimentos, problemas, dificuldades que fazem parte do chão duro da vida, como o senhor lembrava lá no início, com este espírito de fé. Monsenhor diz assim, acostumemo-nos a olhar as adversidades com mais espírito de fé, não isoladas, não separadas da mão de Deus. Padre, como é que a gente olha para a vida com mais fé? Onde é que a gente encontra isso? Né? Porque de uma forma mais natural, de uma forma mais espontânea, simplesmente, humanamente, tudo isso parece difícil demais. Aquilo que nos vem de imediato é a rejeição, é a revolta, é o abatimento. Essas são as reações mais imediatas, mais naturais. Sem a fé. Como é que a gente pode crescer na fé, para olhar para essa realidade de jeito diferente, como o senhor está nos ajudando? Primeiro devemos esquecer que a fé é uma grande virtude, né, unida à caridade e à esperança, né?
Mas como é que nós adquirimos a fé? A fé vem pela adesão. Aderir a algo. E o que é que precisamos aderir? Aderir ao Evangelho. Quem de fato adere ao Evangelho está nutrido pela fé. Porque a fé não é algo, ali poderíamos dizer, assim, uma ideia vaga, mas a fé é algo bem concreto. Porque se nós não temos essa consciência e vamos levando a fé ali como algo só puramente sentimentalista e tal, a gente se perde. Por isso que não somos capazes de entender essas realidades, o chão duro da vida, como diz o texto. Porque aderir a algo, aderir ao Evangelho, e aderir ao Evangelho é aderir ao próprio Cristo. E todo o Evangelho está voltado justamente para isso, né? Muitos aderiram, muitos, né, se deixaram atrair, se deixaram seduzir, aderiram, né, com toda a coragem, toda a força, mas muitos disseram, essa palavra é muito dura. Quem pode acolhê-la? E diz o Evangelho, muitos ficaram para trás. Quem não aderiu, se perdeu. Podemos dizer assim, ficou para trás, se enfraqueceu. Mas Jesus deixa claro que aderir ao Evangelho não é aderir a uma realidade cômoda. Aderir ao Evangelho é aderir a Ele mesmo. Quem quiser me seguir, renuncie a sua cruz, ou renuncie a sua vida, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Pois quem quiser ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida vai encontrar. Isso é fé. Sem esse olhar, nós jamais compreenderemos o sentido cristão do sofrimento. Né? Temos tantos escritos bonitos e tantos papas, né, falando sobre o sofrimento, né, cristão. Né? Como entender o sofrimento a partir dessa ótica da fé cristã. Então é como ele diz justamente, né, quem não olha com fé o sofrimento, claro que vai entender o sofrimento, sabe como esse algo só no negativo, que não traz nada, que não produz nenhum efeito. Mas o olhar da fé é o olhar a partir do Evangelho, a partir do próprio Cristo. Por que os mártires, né, tiveram a ousadia, né, de enfrentar o martírio? Por causa dessa fé, por causa dessa adesão concreta ao Evangelho. Vemos os primeiros cristãos, né, Nero, por exemplo, que promovia espetáculos, levava os cristãos ali para serem devorados pelas feras e tal. Os cristãos, em vez de entrarem, né, quem sabe ali, né, chorando, murmurando, mas entravam cantando louvores a Deus. Isso é fé. Isso é olhar essa realidade dura. Era duro para os cristãos saber que iam ser devorados, ter a sua carne dilacerada, mas o olhar da fé transcende. Né? Por isso que Paulo diz também, nada pode ser comparado com aquilo, né, que nos está reservado para nós. O sofrimento dessa vida é nada, isso é ter um olhar de fé. Ele compreendeu que o Evangelho nos faz dar esse salto significativo dessa realidade, né, tão fugaz, tão passageira, para uma outra realidade. Encontraremos sim a estabilidade em Deus. Isso é o olhar da fé. Aí nós temos tantos modelos, né? Por exemplo, hoje vamos celebrar Santa Águeda, acho que é hoje, né? É uma grande. Encontramos lá, né, nos primeiros séculos, inclusive no cano romano, na oração eucarística primeira da missa, né? Santa Águeda, Marte. Celebramos anteontem São Brás, Marte. E assim ao longo do ano nós vamos celebrando, né, esses vários testemunhos belíssimos de pessoas que sofreram até derramar o sangue, mas convictos por esta fé, que a adesão ao Evangelho, disseram, olha, isso para nós é nada. Nada pode ser comparado com aquilo que nos aguarda. Então poderíamos dizer, Padre, aqui, o sofrimento dessa vida presente é justamente, né, essa realidade que eles enfrentaram, os mártires, com tanto entusiasmo. É aquilo que nos prepara para algo maior. É aquilo que faz com que Deus permite que essa realidade se torne presente em nós, mas para nos fazer melhores. Estamos atravessando esse tempo de sofrimento terrível da pandemia,
Quantas pessoas aprendem ou estão ali apenas olhando, fixando o olhar só no negativo, só na tragédia, só na morte, só naqueles que estão, né? Claro, isso não podemos negar, seria, como o Papa diz, um negacionismo dessa realidade, jamais, mas também olhar essa realidade com o olhar da fé. O que Deus está querendo de nós, permitindo que isso aconteça? Porque, como nós sabemos, Deus não permitiria algo ruim se não fosse para tirar um bem infinitamente maior. Jamais. Deus está permitindo isso? Tá. Mas tem uma finalidade, o olhar de Deus, o olhar da fé. Então precisamos ter isso muito presente no nosso coração. Deus não permite nenhum mal que não seja para tirar um bem infinitamente maior. Pena que pela falta desse olhar de fé, a gente não consegue, quem sabe, perceber o bem que o Senhor está tirando de tudo isso. Para nos fazer melhor, valorizar mais aquilo que não estávamos valorizando. E tantas coisas que a gente pode olhar e dizer, puxa vida, como esse tempo pode me proporcionar isso? Isso é olhar o sofrimento com outro olhar, olhar de cima. Às vezes nós olhamos o sofrimento só de baixo. Olhamos o sofrimento só com uma vara de Moisés no chão, só no olhar da serpente, o olhar do mal. Moisés aprendeu a olhar de cima. Esse também deve ser o olhar de cada um de nós. Essa imagem também pode ser muito bela. A vara de Moisés que nos faz olhar de cima. A serpente não pode olhar de cima, ela olha de baixo. Olha rasteiro. Nós olhamos com o olhar do alto, com o olhar de Deus. E aí nós podemos também aqui trazer tantos exemplos de confiança. Isso é confiar também. A Virgem Maria, a imagem aqui ao lado. Nossa Senhora, diante daquela visita inesperada do anjo, como acontecerá isso? Eu não conheço homem algum, mas faça-se. Maria deu um salto. A partir daquele momento ela não mais saberia onde os seus pés iam pisar. Faça-se. Isso é confiança, isso é lançar-se. São José, homem justo, santo, aquele que também não compreendeu aquela realidade, a jovem prometida em casamento, agora grávida, que não era dele, e agora? Segundo a lei do tempo, ela deveria ser até denunciada, apedrejada e morta. Mas São José, diz o Evangelho, era justo e santo. Após a intervenção de Deus, ele também, em outras palavras, ele disse como a sua esposa, faça-se. Diz o Evangelho, José, quando acordou, fez tudo aquilo que o anjo tinha dito. Isso é confiar. Isso é olhar de fé. Encontramos também São Paulo, depois de toda aquela reviravolta na sua vida, a partir daquele encontro, e o Senhor diz, eu farei de você um instrumento meu. Você vai sofrer, seu cabra, mas eu farei de você um instrumento. A ponto de São Paulo dizer, já não sou eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim. E enfrenta essa realidade dura do sofrimento, como ouvimos no texto da carta aos Colossenses, a ponto de dizer, eu completo na minha carne aquilo que faltou na carne dele, para o bem da igreja, que é o seu corpo. Santa Teresa d'Ávila, um outro grande exemplo de uma mulher que sofreu, uma mulher de um ímpeto forte, como diz o seu testemunho, um dos seus êxtases, teve a graça de conversar com o Senhor, e a primeira coisa foi reclamar, mas Senhor, puxa vida, tanto que eu me esforço para fazer isso, fazer aquilo, e o Senhor, olha como é a minha vida, olha como o Senhor me trata. E qual foi a resposta de Jesus? Teresa, mas é assim que eu trato os meus amigos. E ela responde, Senhor, agora eu sei porque o Senhor tem tão poucos amigos. Isso é bonito, Agora eu entendo porque o Senhor tem tão poucos amigos. De fato, os verdadeiros amigos de Cristo são aqueles que aderem a Ele na totalidade, seja no momento da alegria, mas seja no momento da cruz. E diz, faça-se, porque a vara não está no chão, está na mão. Eu confio. Então é isso que precisamos pedir essa graça,
né? A cada dia a gente, nesse espírito de confiança, tendo diante dos nossos olhos esse cenário tão bonito de tantos homens e mulheres que de uma forma ou de outra, seja pelo martírio ou pelo martírio cruento ou incruento, mas permaneceram sofrer com a vara de Deus na mão, dizendo: se o meu sofrimento estiver unido a Ele, eu sei que o sofrimento não é em vão. Eu sei que o sofrimento será uma causa de transformação para todos nós. Ele diz: nunca pretender enfrentar os sofrimentos da vida fora das mãos de Deus. E a imagem do coração de Jesus hoje, nessa primeira sexta-feira do mês, um coração aberto. Devemos aprender a colocar os nossos sofrimentos no coração de Jesus. Olha aí a imagem do coração de Jesus. Coração aberto, coração ferido, mas um coração sagrado. Um coração cheio de amor por nós. Um coração que nos inflama. Então vamos hoje, nessa primeira sexta-feira do mês, né, ajudados por esta meditação, com essa imagem, né, do breviário da confiança de hoje, a vara de Moisés na mão e a vara no chão. Como nós queremos, diante das nossas realidades duras da vida, diante do chão duro da vida, queremos caminhar com a vara como serpente ou com uma vara na mão que é capaz de transformar, que é capaz de transformar o rochedo em água viva, que é capaz de dizer: esse coração, por mais duro que ele esteja agora, ele pode ser modificado, ele pode ser transformado. Contemplemos o coração de Jesus e não tenhamos medo de colocar nesse coração a nossa vida, os nossos sofrimentos, né, as nossas angústias, os desafios do dia a dia, porque o Senhor não permite que nenhum sofrimento, nenhuma cruz seja colocada em nossos ombros se as nossas forças não forem maiores. Porque a força é dele. Porque carregamos a cruz nessa imagem, não com a vara que se transforma em serpente, mas com a vara que se transforma em vida, em sinal de Deus. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, que ela também, às vezes sem entender tanta coisa na vida, mas ela sempre disse: faça-se, faça-se, faça-se. Assim também seja nós. Quando chegar algum momento que não tenhamos clareza das coisas, que não cheguemos a compreender, tem coisas da vida que não é para a gente compreender mesmo, mas é para a gente confiar. Não esperemos entender tudo da vida. Talvez são poucas as coisas da vida que a gente entender. A maioria a gente não vai entender, porque é justamente para aprender a confiar. Quando não entender nada, olha para Maria e para aquilo que ela fez, para aquilo que ela disse ao anjo, com toda liberdade, com toda serenidade, com toda confiança: faça-se. Porque no momento mais duro, nós não vamos encontrar essa mulher desolada, no chão. Nós vamos encontrar, como diz São João, ela estava de pé, junto à cruz do Senhor. Essa imagem também, Maria de pé. Não é a Maria do chão, não é uma Maria derrotada, mas é uma Maria cheia de confiança. E eu tenho certeza que naquela hora que ela viu seu filho entregando o Espírito, no auge da sua dor, do seu sofrimento, Maria também, com certeza, no seu coração, ela pronunciou aquelas mesmas palavras que disse ao anjo 33 anos atrás: faça-se a tua vontade. E claro que essa confiança de Maria fez Maria contemplar a mais bela de todas as cenas, seu filho ressuscitado, o encontro com ele, para dizer: vale a pena enfrentar os sofrimentos, colocando esse sofrimento nas mãos de Deus, para poder contemplar a sua glória, a sua ressurreição, que é vida para todos nós. Amém. Amém, Padre. Maravilha. Com certeza muitas pessoas sendo alcançadas agora, outras também a partir da reprise, aqueles que estarão vendo, estão vendo em outro horário esse momento. Nós pedimos ao Senhor, que já nos levou nesta oração agora, já no final da reflexão, a nos unir a Nossa Senhora, para que o Senhor invoque a bênção de Deus sobre nós, que estamos aqui agora, ao vivo, ouvindo a gravação, para que sejamos alcançados, né, pela graça de Deus. O Senhor falou muito dessa necessária adesão ao Evangelho,
aquilo que Jesus ensinou. E a gente sabe que tudo isso é graça de Deus. A gente talvez que esteja nos ouvindo, esteja dizendo, eu quero esta fé que o Padre Hernandes está falando. Eu quero viver essa adesão e precisa saber que essa graça, essa amizade, o senhor trouxe muito bem no exemplo de Santa Teresa d'Ávila, vem da oração, vem da proximidade com Deus. Quem fica amigo de alguém à distância, né? Então você que esteja nos acompanhando agora, você que, assim como eu, tenho certeza que quer muito este tipo de fé, este tipo de visão da vida, reza conosco agora, acolha essa bênção e o Padre Hernandes vai invocar sobre nós. Muito bem, tenhamos sempre presente, como foi a imagem de hoje, também Moisés. Moisés só realizou esses grandes prodígios, aliás, Deus realizou através dele, porque ele aderiu a essa proposta de Deus. Ele também disse, faça-se. Mesmo não sabendo falar, como ele disse lá no início, mas ele se colocou como instrumento nas mãos do Senhor. Por isso que a vara nas suas mãos fez tão grandes prodígios, porque o Senhor estava com ele, assim com cada um de nós. Então vamos pedir essa bênção sobre cada um de nós, que essa bênção seja derramada nesse momento sobre todas as pessoas que sofrem, sobre todas as pessoas que, quem sabe, diante do sofrimento, enfraqueceram na fé, ou quem sabe tenham até perdido a fé. Que essa bênção pela intercessão de Maria possa ser derramada sobre aquelas pessoas que diante do sofrimento apenas preferiram murmurar e não se lançaram, não confiaram, não acreditaram mais. Que essa bênção seja derramada sobre todos os enfermos que estão experimentando o sofrimento, né, do corpo. Que essa bênção seja derramada sobre todos aqueles que estão nos hospitais, nos seus mais diversos estados de saúde. Maria, Mãe da Saúde, abençoa. Intercede junto ao seu Filho por estas pessoas. Maria, intercede junto ao seu Filho Jesus por aquelas pessoas que estão prestes a desistir diante dos seus sofrimentos, para que abram os olhos e possam ver na cruz de Cristo a porta aberta para podermos enfrentar com serenidade, com o olhar de Cristo, os sofrimentos da vida. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, de São José, seu esposo, patrono da nossa igreja, de Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre todos os que sofrem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Então, eu quero Padre agradecer Hernandes ao convite para participar desse momento tão especial. Né? Contem sempre, né, com a minha colaboração e estaremos juntos nessa caminhada como irmãos, nesse mesmo barco, né, que é a igreja, mas na certeza de que não atravessamos o mar sozinhos. O Senhor está conosco, né? Como diz São Marcos, embora ele esteja dormindo atrás num travesseiro, mas ele está ali para dizer, ele é a nossa confiança, ele é a nossa força. Todos, foi uma alegria poder participar desse momento. E muita gratidão pela participação. Abençoado, né, com as suas transformações a cada dia. Um abraço grande. Muito obrigado de coração em nome de todo o povo que está acompanhando e que vai acompanhar esse momento. Um abraço, Padre. Aí a participação do Padre Hernandes. E um abraço a você que ficou conosco até agora aqui no Breviário da Confiança. Compartilhe com outras pessoas, né? Você que foi abençoado com essa reflexão.
tenha sempre as dificuldades, os problemas nas mãos de Deus, com um olhar da fé. Um abraço grande, até o próximo breviário, se Deus quiser. Deus nos abençoe e que Maria nos guarde. Tchau, até mais palavras.